Em um tempo em que muitos se desviaram da verdadeira fé em Israel, Deus escolheu Elias para ser seu mensageiro. Elias era um homem corajoso, destemido e escolhido por Deus para desafiar os profetas dos deuses falsos que levaram o povo à decadência espiritual. Esta época sombria em Israel, onde muitos perderam o caminho da verdadeira fé, Elias se tornou um mensageiro de Deus para trazer de volta o povo desviado. Elias não era como os outros. Vestia-se de forma simples, mas sua presença era imponente. Deus o escolheu para um desafio extraordinário: confrontar os profetas dos deuses falsos e provar, diante de todo o povo, quem era o único Deus verdadeiro. Em um dia corajoso, Elias foi até o palácio do rei Acabe, onde os profetas de Baal realizavam festas, bebiam demais e adoravam ídolos. E lá chegando, ele entrou e encontrou o rei Acabe. E com voz firme, Elias anunciou que Deus enviaria um castigo para todos de Israel. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Deus, então, orientou Elias a fugir para o leste, onde ele iria beber água de um riacho e os corvos o alimentariam, e assim aconteceu. Elias sobreviveu de alimentos, como pão e carne que os corvos levavam para ele, e bebia da água do riacho, até que o riacho secou, devido à falta de chuva em Israel. Logo depois, Deus orientou novamente Elias, que desta vez ele fosse para o oriente, para a cidade de Sidom, onde seria acolhido por uma viúva. Essa viúva, em tempos de grande escassez, forneceria a Elias alimento. E Elias, chegando na cidade, encontrou a viúva, colhendo gravetos, e pediu para ela um jarro de água para beber e um pedaço de pão. E a viúva disse: Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que possamos comer e depois morrer. Elias respondeu: Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E Deus realizou um milagre notável, multiplicando toda a farinha e o azeite até que o tempo das chuvas voltassem, para que aquela mulher, filho e Elias se sustentassem. Depois de passar este tempo sob a proteção divina, Elias recebeu uma nova ordem de Deus, que ele voltasse ao palácio do rei Acabe, pois ele iria enviar chuva sobre a terra. Ao retornar, no meio do caminho, ele encontrou Obadias, o responsável pelo palácio do rei Acabe, que apesar do seu cargo, era temente a Deus, e assim que ele o encontrou, falou: Avise para o rei Acabe que eu estou aqui. Obadias ficou desesperado, pois ele sabia que, dando este recado a Acabe, ele possivelmente iria querer matá-lo, por não ter matado Elias ou levado ele até o seu rei quando o encontrou. E Elias disse para que ele não se preocupasse, pois ele iria se apresentar no mesmo dia ao rei Acabe. E assim, Obadias, obedecendo a Elias, passou a informação ao rei Acabe, que logo se apressou junto a alguns homens do seu exército. Montaram em seus cavalos e foi atrás de Elias. Ao achar Elias, ele disse: É você mesmo o perturbador de Israel? Elias respondeu: Eu não sou o perturbador de Israel. Você e seu pai e todo o seu povo se desviaram do caminho do Senhor Deus e começaram a idolatrar esse seu Deus que chama de Baal. Elias pediu a Acabe um desafio no Monte Carmelo para provar quem era o verdadeiro Deus. Ele pediu que o rei Acabe
convocasse a todos os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azará, que moravam em seu palácio e se alimentam na mesma mesa da rainha, sua esposa Jezabel. E o rei Acabe aceitou este desafio e assim convocou a todos para o Monte Carmelo. No outro dia, lá estavam todos os profetas de Baal e Azará e todo o povo de Israel, aguardando para este grande desafio. E eis que surge o profeta Elias. O povo de Israel estava muito feliz e espantado ao mesmo tempo em rever o profeta de Deus que havia sumido por tanto tempo. Este momento foi o auge da fé de Elias e confiança na palavra de Deus. Elias viu o seu povo e falou para todos que ali estavam: Sou o único profeta de Deus que restou em toda Israel. Mas Baal tem vocês que são 450 profetas. Tragam-no 2 novilhos, um para vocês e outro para mim. Cortem em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Farei o mesmo e também não colocarei fogo sobre ela. Então vocês invocarão o nome de Baal, e eu invocarei o nome do Senhor e único Deus, e aquele que responder por meio do fogo, este é Deus. Os profetas de Baal, o rei Acabe e todo o povo aceitaram o desafio e gostaram desta ideia. E assim, os profetas de Baal começaram a fazer sua oferta, clamaram, dançavam e falavam: Responda, Baal. Eles ficaram a manhã toda até o meio-dia, e nada acontecia e nenhuma resposta eles tinham. Elias começou a zombar eles, dizendo: Gritem mais alto. Talvez Baal esteja dormindo, caçando, já que ele é um deus, possa estar meditando ou ocupado. E assim, os profetas de Baal e Asará continuaram e começaram a se cortar e se ferir, até se machucar e sangrar para agradar a Baal, como eram os costumes deles. Chegou o fim da tarde, e eles já estavam exaustos e sem os sentidos, e nada de respostas de Baal. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias consertou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. Então lhes disse: Encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Ordenou que fizessem isso 3 vezes. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta, deixando a todos mais confusos, pois ele estava molhando a lenha que queria por fogo. Finalmente, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o milagre aconteceu, e o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, demonstrando aos profetas de Baal e ao povo que o Deus de Israel era o único verdadeiro Deus. E Elias pediu que prendesse a todos os profetas de Baal e não deixassem nenhum escapar. Assim fizeram. Levaram todos para o riacho de Sidom e mataram todos eles ali, devido às perversidades e crueldades que eles tinham feito. E disse para o rei Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Monte Carmelo, se ajoelhou e pediu ao seu servo por 7 vezes que fosse olhar o céu para sinais de chuva, até que na 7ª vez o servo disse: Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar,
e finalmente começou a chover forte em toda a Israel. A história de Elias mostrou que Deus sempre está ao lado de quem confia na sua palavra e confia em suas promessas, independente dos desafios. Esta parte da Bíblia nos ensina lições valiosas sobre a importância de permanecer fiel a Deus, mesmo diante da adversidade, e sobre como Deus sempre cuida daqueles que o seguem com coração sincero.